Estreia no próximo dia 12 de abril uma das novelas mais pedidas pelos fãs, pelos noveleiros de plantão. Estou falando de O Salvador da Pátria, um dos grandes sucessos da década de 80, que a gente vai relembrar hoje aqui no nosso Vale a Pena Recordar. Então embarca com a gente, vamos lembrar aí da trama, dos personagens e também conhecer algumas curiosidades que a marcaram. O ano era 1989. Depois de muitos anos de repreensão, após uma longa ditadura militar, os brasileiros finalmente se permitiam sonhar. Neste mesmo ano, pela primeira vez, haveria eleições diretas para presidente novamente. Em meio a tantas oportunidades de se construir um país melhor, obviamente que todos desejavam encontrar aquele que então seria o salvador da pátria, que traria de volta tudo aquilo que era mais necessário para o país prosperar como nunca antes. O Lauro César Muniz, em seu texto, foi muito certeiro, porque ele conseguiu trazer para a novela essa ânsia dentro dos brasileiros e também desenhar a realidade do momento na história do Sassamutema, que traduzia exatamente a ideia que os brasileiros tinham, até um pouco distorcida, do que realmente era necessário para a chefia do país. As pessoas passaram tanto tempo sem votar, Aliás, se a gente for dar uma olhada na nossa história, pouco a gente teve essa democracia, esse direito tão essencial, E ao invés de muitos irem de encontro daqueles candidatos pelo seu currículo, pelo seu preparo, pela sua capacidade, acaba que as pessoas acabam dramatizando essa figura do presidente e procurando, infelizmente, muitas vezes na pessoa errada, o grande herói da nação, o mito, que na maioria das vezes não consegue nem atender às necessidades mais básicas que a gente precisa, não é? Em O Salvador da Pátria, o Lauro César Muniz também consegue dar um bom segmento à trama de Vale Tudo, que o Gilberto Braga já tinha escancarado a realidade brasileira numa maneira muito nítida, E aqui em Salvador da Pátria nós sentimos o quanto o Lauro quer dar seguimento a esse tema, também era o que estava em alta na época, mas conseguindo mostrar, mesmo diante dessas figuras, que parecem promissoras, há por trás delas uma política muito suja, E o personagem Severo Toledo Branco é a grande prova disso, que sempre está ali a corrupção infiltrada, que mesmo por trás de pessoas que podem até ter boas intenções, o grosso da política é que está ali contaminada. Um homem simples, puro, por sua ingenuidade, é manipulado pelo poderoso Severo Branco. Eu quero que você se case com Marlene. E eu? Mas que alimenta uma grande paixão pela professora Clotilde. Me parece que meu coração quer sair pra fora do peito, as minhas pernas ficam bambas, fica tudo tremendo. É uma novela que não tem grandes acontecimentos, grandes fatos, é a história de um homem, só a história de um homem. Porque é a história de um homem que vai do nada ao entendimento, ao conhecimento. Ele não era nada, absolutamente nada. Ele vai aprendendo, ele termina um senador da República. Não pretendia ser uma história do Brasil, da gente brasileira. O Salvador da Pátria foi ao ar entre janeiro a agosto de 1989, em 186 capítulos. Teve direção geral de Paulo Biratã com colaboração do Gonzaga Blota. Essa será a primeira vez que ela vai ser reprisada no canal Viva, a partir de agora, daqui a pouquinho, no dia 12 de abril. Mas antes ela passou pelo Vale a Pena Ver de Novo em 1998. A inspiração do Lauro César Muniz para construir a história de O Salvador da Pátria partiu do seu caso especial que foi ao ar na Globo. Ele escreveu O Crime do Zé Bigorna em 1974 e também tinha o Lima Duarte estrelando ali. Inclusive, o personagem do Lima nesse caso especial e também na novela O Salvador da Pátria trazem muitas semelhanças. Esse caso especial, inclusive, se transformou em filme em 1974.
1977. Inicialmente, o Lauro César Muniz, ele queria construir um enredo de Salvador da Pátria muito além do que estava acontecendo, né? Na verdade, o Sassá Mutema, ele estava cotado para ser o candidato a vice-presidente de um candidato a presidente com ligações bem perigosas, né, com o narcotráfico. Só que nesse meio tempo, esse candidato a presidente acabaria sendo assassinado, então o Sassá iria assumir o governo e iria também pegar esse abacaxi nas costas, né, que era então esse grupo de narcotraficantes. Só que durante esse processo ele toma consciência de tudo que está acontecendo ali ao redor dele e desmantela esse cartel e se torna um bom governante, dando aí o final feliz que todo mundo estava querendo, né? Só que infelizmente ele não pôde fazer nada disso. Essas mudanças tiveram que acontecer devido a uma interferência direta de Brasília na cúpula da Globo. A gente pensa assim, em 89 já não tinha mais a censura, mas sempre havia ali muitas interferências dentro da novela, mesmo naquele período. O autor então teve que se afastar um pouco do aspecto político da novela num determinado número de capítulos e passar para uma trama mais policial. Como a gente já pôde perceber até aqui, né, a trajetória da novela não foi uma das mais fáceis, não. Primeiro porque estávamos, como eu disse lá no começo do vídeo, né, em plena eleição. Obviamente que a trama foi alvo de muitas comparações de ambos os partidos políticos que estavam ali concorrendo à eleição. O PT achava que o personagem favorecia o Collor, porque fazia uma certa chacota, uma sátira que eles imaginavam que era do Lula, né, por não ter um ensino superior. Já a direita, né, achava que o Lauro César Muniz, com essa sátira do presidente Lula, iria acabar elegendo o próximo presidente, iria interferir ali diretamente no resultado das eleições. Mas que para o autor, né, o personagem central era apenas uma representação da chegada do povo ao poder e não tinha nada a ver com ambos os partidos. O Lima Duarte, né, mesmo diante de tantos personagens icônicos, teve um destaque tremendo com o Sassá Mutema, né? O Sassá é um dos personagens mais icônicos dentro da teledramaturgia brasileira. Ele, né, o Lima Duarte, acabou sendo premiado com o Troféu Imprensa naquele ano de melhor ator, e inclusive quando a novela foi exportada lá para fora, né, ela não foi exportada com o título O Salvador da Pátria, mas sim com o título Sassá Mutema, que era o personagem principal da novela. Eu estava gravando o último capítulo do Salvador da Pátria, o Sassá Mutema. Era um sábado, estava gravando e me sequestraram. Você vai conosco para São Paulo, você tem um encontro, o Franco Montoro aceitou, topou, na casa do Mário Covas, do velho. Falei, mas o que é isso? Não, a novela acabou muito no auge, tinha 73% de audiência e tal, Salvador da Pátria. Eu já me levaram para casa, e quem dirigiu o carro do aeroporto até a casa do Covas foi o Fernando Henrique Cardoso. Chegaram lá e colocaram assim o Mário Covas. Nós tentamos a vice-presidência com um cara do Pernambuco, lembra? Depois descobriram que ele era anticomunista, que não sei o que lá, não pode. Depois tentaram outro, aí não pode. E chegaram, o nosso candidato a vice é você. Sassá Mutema, tinham bolado tudo. Assim, o sonho não acabou, o sonho tenta o poder. Sassá Mutema é o nosso candidato a vice-presidente. O radialista Juca Pirama, né, interpretado pelo Luiz Gustavo, era uma das figuras principais da novela, mesmo ele tendo morrido no capítulo 17. No desenrolar da história, né, o autor acabou resolvendo promover uma volta desse personagem para dar uma engrenada ali na organização criminosa da história. Uma coisa que muitos críticos até condenam, né, que isso não devia ter acontecido, que tudo deveria ter ficado como estava, né? Mas o Luiz Gustavo, né, que é o ator que interpretou o personagem, acabou não querendo voltar mais fazer o personagem. Então, a partir daí, eles resolveram dar um jeitinho, né, utilizando apenas áudios gravados por um imitador do ator, né,
que acabou reproduzindo perfeitamente a voz do Luiz Gustavo e enganou todo mundo. Inclusive o nome do personagem, né, o Juca Pirama, foi sugerido pelo próprio Luiz Gustavo. E falei, olha, Lauro, você também me faz um favor? Esse personagem chama-se Juca Santana. Você poderia botar Juca Pirama? Porque aí eu pego aquela poesia do Gonçalves Dias e Juca Pirama e abro o programa da rádio como Meninos Eu Vi. Enfim, ele falou, maravilha, pô, que boa, que ideia legal, tal. E eu fiz. Descontente com os rumos de seu personagem, o ator Cláudio Cavalcanti pediu para sair da novela. Ele vivia o mau caráter Eduardo Corrêa, que chantageava a personagem Marina Sintra, né, interpretada pela Beth Faria, mas que no decorrer da trama foi ficando sem muita função dentro da história. E aí o Cláudio Cavalcanti não gostou disso e acabou pedindo para sair. O autor Alcides Nogueira fez sua estreia em uma novela do horário nobre na TV Globo, aqui em O Salvador da Pátria. Só que na época ele atuava como colaborador do Lauro César Muniz. Só que ele disse que teve que passar por muitos percalços ali, porque num determinado momento da história o Lauro César Muniz ficou doente, precisou se internar para tratar de pedras da vesícula, e como colaborador ele viu que a responsabilidade toda ia cair sobre ele. Vale lembrar que nessa época a novela já estava fazendo muito sucesso, então ele não podia mudar muita coisa, né? Porque tudo que fizesse ali, meu Deus, poderia estragar tudo. Então ele pediu ajuda para o Carlos Lombardi e também ganhou outra colaboração da Ana Maria Morezotti. A abertura de O Salvador da Pátria, ela foi desenvolvida por nada mais, nada menos do que, obviamente, o Hans Donner, né? Ele idealizou, a partir de 5 quadros, uma retratação da evolução política do Sassamutema. E para isso foram pintados vários painéis realistas nos estúdios e projetados elementos de cena sobre eles. Com a música Amarra o Teu Arado a uma Estrela, cantada pelo Gilberto Gil, o autor Lima Duarte, já vestido como seu personagem, o Sassamutema, caminhava por esses quadros simulando passar por todas as fases de sua vida ali, né, a vida do personagem. Inclusive a música também causou grandes polêmicas, né, porque também poderia ali, estava sendo associada ao Lula, não sei o quê. Mas enfim, eu já tinha falado sobre a abertura de O Salvador da Pátria em um outro vídeo aqui do canal, onde eu elejo as piores aberturas de novela. Inclusive muita gente jogou pedra em mim, porque ai meu Deus, uma abertura clássica feita por Hans Donner, não tem como tá ruim. Mas gente, vamos analisar essa abertura de novo, pelo amor de Deus, gente, é muito ruim. Lógico que naquela época a tecnologia era pouca, mas o Rock Santeiro eu acho bem melhor. Se você não viu esse vídeo, você pode assisti-lo, né, depois aqui desse especial, tá aqui no card para você ver. Não esquece de ir lá, apertar e conferir outras aberturas que eu considero como ruins, tá bom? A trilha internacional de O Salvador da Pátria, né, essa daqui, lindona, maravilhosa, foi o primeiro disco de novela lançado em CD, olha só vocês, né? E ele também foi recordista de vendagem até então, né? As vendas desse disco aqui, ó, ultrapassaram 1 milhão de cópias. Vocês não estão entendendo como isso é grande, né? Foi exatamente 1.463.543 cópias vendidas. Uau, né? Anteriormente, a trilha mais vendida de novela foi a trilha de Vale Tudo, essa daqui que também está aqui no nosso cenário, Vale Tudo Internacional. Só que esse número chegou a ser ultrapassado em 1996 pela trilha de O Rei do Gado, que até hoje é a trilha de novela mais bem vendida ever da história. Já que a gente tá falando em trilha, né, vamos aqui então relembrar as duas trilhas de O Salvador da Pátria, né, tanto a nacional quanto a internacional, destacando aqui algumas músicas, né. A trilha nacional eu não gosto tanto, eu não acho que tem tantas músicas legais não, mas lá nessa trilha nacional há muitos títulos, né, que estavam estourando na rádio. Se você tiver curiosidade de colocar aí no YouTube as músicas mais tocadas do ano de 1989, com certeza muitas músicas da trilha nacional está lá na lista. Vamos deixar aqui só algumas, né, que para mim são grandes destaques dessa trilha, como por exemplo o
tema de abertura, né? Amarra o teu arado a uma estrela, cantado pelo Gilberto Gil. Bem sugestivo, inclusive, né? Uma maravilhosa, que é a minha preferida dessa trilha, que é a música Bem Que Se Quis, da Marisa Monte, que também foi um estouro naquela época e com certeza ajudou aí a dar um impulso maior na carreira da cantora. Uma das músicas também mais tocadas daquele ano de 89 foi com certeza Deus Te Proteja de Mim, do Vando, que tá na trilha nacional de O Salvador da Pátria. E para encerrar, eu destaco aqui uma outra música, que é Lua em Flor, do Oswaldo Montenegro. Agora precisamos ter um tempinho para a gente falar dessa trilha internacional. Gente, uma das melhores trilhas internacionais já lançadas de todos os tempos, né? Se você quer ouvir trilha boa de novela, com certeza tem que ter na sua lista O Salvador da Pátria Internacional, Vale Tudo Internacional, Selva de Pedra Internacional, A Gata Comeu e uma série de outras trilhas incríveis, né? Então você tem que escutar esse disco aqui todo, completo, você não vai se arrepender, tá? Eu vou destacar aqui algumas músicas, mas assim, com meu coração completamente partido, porque tem muitas outras músicas que eu queria falar aqui. Mas fica a dica pra você, tá? Escuta a trilha nacional, que é muito boa, né? À toa que ela foi uma das mais bem vendidas, né? Eu vou destacar aqui Hold Me In Your Arms, né, do Rick Astley, que é a música que abre o disco também, ó, maravilhosa. Outra música muito boa é Domino Dancing, do Pet Shop Boys, que tá sempre em trilhas de novela, né? Mas uma também maravilhosa é Baby I Love You Way, do Will to Power. E por fim, destaco aqui I'll Be There For You, do Bon Jovi, que também não podia estar fora de trilha sonora de novela, né? Bon Jovi tá fazendo parte de tudo. Enfim, chegamos à vez que precisamos conversar sobre o Salvador da Pátria, né? Destaca aqui nos comentários outras músicas que você gosta dessas duas trilhas, tá bom? Coloca aí a sua playlist. Também me fala se você assistiu a novela ou na versão do Vale a Pena Ver de Novo, ou na versão original de 89, se você vai acompanhar essa novela no Viva. Vamos conversar sobre o Salvador da Pátria. E também sobre as polêmicas que há em torno dessa novela. Vamos conversar, tá bom? Também não deixa de dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no canal, também, ó, me visitar nas redes sociais, gente. Você precisa estar lá no meu Instagram, no Facebook do Entreteratube, no Twitter, para estar sempre bem informado de tudo de novo que sai por aqui, tá? Não deixe de me visitar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Grande beijo, até a próxima, tchau!